Olá, meus amigos internautas, você que acessa o meu canal do YouTube. É com prazer mais uma vez que eu venho conversar contigo nesse canal. O maior motivo para essa oportunidade se trata sobre os 91 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro, ou originalmente conhecido como Partido Comunista do Brasil, até o 5º Congresso Nacional do PCB em 1960, quando ela foi transformada de Partido Comunista do Brasil para Brasileiro, no sentido de fazer com que o estatuto do PCB fosse aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral e, por conseguinte, ser legalizado o partido, já que estava proscrito em 1947. Esse partido, que foi fundado em 25 de março de 1922, ele tinha no seu bojo lideranças anarquistas que, decepcionados com o rumo do movimento operário feito pelos anarco-sindicalistas e dada a falta de organicidade desse movimento, resolveram atentar sobre o êxito da possibilidade da construção de um partido que representasse a classe operária e que tinha tido êxito a partir da Revolução Russa de 1917, com o famoso Partido Operário Social-Democrata Russo, liderado por Vladimir Lenin. E a partir da Constituição da Internacional Comunista de 1919, o Vladimir Lenin ele obteria, a partir dessa internacional, todas as proposições para que se houvesse um conjunto de partidos comunistas em cada país, para que pudesse fazer levar de fato os princípios presentes que da Internacional Comunista através da visão marxista-leninista. No entanto, no Brasil, como é que se deu essa cisão entre o Partido Comunista Brasileiro, capaz de formar uma nova organização chamada PCdoB, feita em fevereiro de 1962. Pois bem, com o processo após a morte de Joseph Stalin, em 1953, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, o famoso relatório chamado Relatório Khrushchev. E nesse relatório, referente a várias análises sobre o papel do Partido Comunista da União Soviética e o papel que ele poderia exercer sobre o movimento operário mundial e os partidos de esquerda, enfim, ele trata justamente sobre os erros que o Partido Comunista da União Soviética perpetuou ao longo desse tempo. E ele denunciaria as práticas do culto à personalidade feitas pelo Partido Comunista da União Soviética a Joseph Stalin. E aí ele faz a crítica não só ao personalismo ao Stalin, mas a postura dele autoritária, inclusive denegrindo e ao mesmo tempo, além de denegrir ou difamar a imagem dos seus opositores, ao mesmo tempo começava a torturar e a colocar os seus adversários em campos de concentrações, através dos famosos gulags, ou mesmo condenando-os à morte. Enfim, a partir dessa revelação, isso explodiria no movimento comunista internacional, já que a Internacional Comunista acabara já na década de 40, o movimento comunista internacional ficaria em crise. No próprio Partido Comunista Brasileiro, isso desceria com uma bomba. Como o Partido Comunista Brasileiro, antes da morte de Vargas, tinha um conteúdo sectário e tratava o governo de Vargas com um governo antinacionalista, após a morte de Vargas com a Carta Testamento, a população passava a adotar a ideia contida na Carta Testamento como uma agenda nacionalista, democrático, popular e anti-imperialista. O PCB, sabedor disso, ele já passa a apoiar a candidatura de JK e Jango nas eleições de 55. E nesse processo de volta ao diálogo com os movimentos sociais, o Partido Comunista, somado ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, faria um processo de debate interno e de um processo de autocrítica que resultaria na Declaração de Março de 1958. Nela, a concepção da Revolução Brasileira ela não se daria diretamente, mas por duas etapas. A primeira, a consolidação do capitalismo nacional a partir da visão nacional desenvolvimentista. O processo era fortalecer a democracia burguesa e ter o apoio de um amplo bloco que fosse, embora liderado pela classe operária e pelo Partido Comunista, claro, mas que congregaria desde a classe operária até a burguesia nacional que fosse contra o imperialismo norte-americano. O objetivo era o fomento da soberania nacional para, ao mesmo tempo, combater o imperialismo. Olha, se você está fomentando o desenvolvimento da burguesia nacional, você está fomentando, ao mesmo tempo, o reforço do capitalismo.